essa porcaria aqui me deixou na mão, acabou a pilha, então tem que usar o áudio da GoPro mesmo. Vocês veem que a cada vídeo as árvores estão cada vez mais peladas. Isso só vai piorar. Um momentinho, só tem que pagar uma conta aqui. É só dar um clique só e pronto. Paguei minhas contas, ou seja, cumpri a minha obrigação final e principal como ser humano nesse universo. Agora posso morrer em paz e orgulhoso. Só que não, a vida não é bem assim. Suponhamos que a sua vida chegasse ao fim e você tivesse um tempinho ali de 1 hora ou mais para pensar no que você fez ou não fez. Aí você ia se orgulhar muito de ter cumprido o seu grande papel como ser humano. Paguei minhas contas, posso morrer em paz. Eu não sei se seria esse o seu último pensamento. Ou no seu funeral as pessoas iam dizer: pô, o João foi um cara legal, ele pagava as contas? E o que mais ele fazia? Como se pagar as contas fosse a coisa mais importante que você tem a fazer como ser humano aqui nesse planeta. Pagar as contas é o mínimo do mínimo do mínimo que você deve fazer, que nós devemos fazer como seres humanos. Essa é a nossa obrigação legal e moral também com a sociedade, mas e a obrigação que você tem com você mesmo? Que se você for pensar em termos legais, em termos de obrigação, então você vai fazer o mínimo do mínimo para não ser preso, para não ser processado. E vai deixar de lado as coisas mais importantes na vida que na verdade você não tem obrigação legal de fazer. E agora, relacionado a isso, vem a filosofia que eu sempre prego aqui no canal, nos canais, que é você estudar e você se tornar uma pessoa mais apta a melhorar a sua vida e a melhorar a vida de outras pessoas com aquilo que você vai criar, com aquilo que você vai produzir com base no que você aprendeu. E relacionado a isso tem a questão da autodisciplina. E o segredo é bem simples, é só você acordar todo dia às 4h30 ou às 5 da manhã no máximo e você ter anotado tudo que você vai fazer a cada minuto do seu dia, igual um soldado. Esquece isso que eu falei que é uma piada. Você pode até fazer assim se é o que você realmente quer, ou se você de fato é um soldado no quartel, mas realmente para você aprender alguma coisa, criar algo de valor no mundo, você não precisa viver dessa forma. O que vale são os resultados. Se você vai ficar acordado até as 5 da manhã produzindo essa coisa de valor que você vai oferecer ao mundo, ou se você vai acordar às 5 da manhã para começar a produzir isso, isso é indiferente, é uma escolha pessoal sua, é uma coisa circunstancial. O que vai realmente ditar o valor daquilo que você produziu é o valor daquilo que você produziu, é o resultado. E há tantos mitos sobre acordar às 5 da manhã como se esse fosse o grande segredo do sucesso que vai revolucionar a sua vida. Isso pode fazer sentido para muitas pessoas, algumas naturalmente acordam cedo. Eu já fiz isso por algumas semanas, me senti muito bem, maravilha. Só que eu naturalmente sou uma pessoa que acordo às 10 da manhã e tenho sono entre 1 e 2 horas da manhã. E muitas pessoas se encaixam nesse grupo. E de fato, até estudos que demonstram que algumas pessoas naturalmente acordam mais cedo, outras acordam mais tarde. É uma coisa natural. Há sim um favoritismo para com as pessoas que acordam cedo, a sociedade foi construída para elas, só que você tem que reconhecer que, infelizmente, nem todos nós nos encaixamos nesse favoritismo. O que frio absurdo. Eu subestimei esse frio. Ok. Eu estava escutando um livro em áudio recentemente, um livro chamado The One Thing, que é um livro que fala sobre foco, acho que é a única coisa, o título em português. Recomendo. E nesse livro o autor fala sobre essa questão de autodisciplina e quanto que isso é superestimado e mal entendido também. Nós pensamos em autodisciplina, né? A pessoa que é autodisciplinada, que se saiu bem em alguma coisa, que teve sucesso em alguma área artística ou intelectual, é uma pessoa super disciplinada, cujos movimentos são friamente calculados. Só que não é necessariamente assim. As pessoas que se saíram bem em uma área, que atingiram o nível de maestria, pessoas que têm muito dinheiro ou pouco dinheiro, as minhas notas acabaram de cair, essas pessoas, elas tiveram um foco, elas focaram em uma coisa, o título do livro, né, a única coisa, elas focaram em uma coisa específica e deixaram de lado outras coisas e sofreram consequências até negativas por isso, porque quando você passa ali horas e horas do seu dia, da sua semana, focando naquilo que é mais importante, algumas coisas não vão ser feitas. Só que o mais importante vai ser feito. E no livro ele faz uma pergunta interessante. Você tem que se fazer essa pergunta, que qual é aquela única coisa que se eu fizer, se eu completar
todas as outras coisas se tornarão irrelevantes ou mais fáceis. E nesse livro o autor fala sobre o mito da vida equilibrada, daquela vida balanceada, e que nem sempre é assim. Você pode até chegar nisso, e muitas pessoas têm isso, mas elas têm isso porque elas não têm os desafios que outras pessoas têm. Então é muito difícil quando você tem que focar longas horas para conquistar alguma coisa, para produzir alguma coisa, é muito difícil você ter aquela vida equilibrada, balanceada, com os movimentos friamente calculados. E é aí que o autor fala sobre compensar e contrabalancear. Porque quando você dedica longas horas para produzir alguma coisa de valor, que vai te dar dinheiro, que vai agregar valor na vida de outras pessoas, inevitavelmente algumas coisas menos importantes da sua vida vão ficar sem fazer. E aí o que você faz? Quando você termina, aí você vai fazer essas coisas. Simples na teoria, mas na prática é um pouco difícil. Um exemplo mais humilde aqui. Eu não sou nenhum profissional da área de edição, eu não tenho nenhum canal com milhões de inscritos, mas eu tenho ali um canal relativamente pequeno, só que em alguns vídeos ali eu tenho até mais de 10 mil visualizações. E apesar de ser um canal pequeno, eu não posso simplesmente fazer assim e pronto, tá lá um vídeo, outro vídeo. Quem dera fosse assim. E se fosse assim, né, não teria talvez o valor que tem para algumas pessoas, de acordo com os comentários que eu recebo. Então, para eu produzir esses humildes vídeos, eu tenho que dedicar longas horas. Então, quando eu me tranco ali para editar, por exemplo, depois de já ter dedicado horas para escrever e para pesquisar, quando eu olho no relógio, ok, 10 da manhã. 5 minutos depois, 2 da tarde. 1 hora depois, 8 da noite. Vocês veem, é tipo como se eu estivesse numa máquina do tempo viajando para o futuro. Porque para mim parece que o tempo não passa da mesma forma. E quando eu termino lá 2 da manhã, que vai ser um pouco mais cedo no Brasil, que eu coloco aquilo no ar e que as pessoas começam a elogiar, postar comentários dizendo que gostaram das ideias e tudo mais, quando eu vou ver, eu deixei de fazer várias coisas, isso em apenas um dia. De vez em quando eu termino de editar, eu penso, cara, eu tô com vontade de ir ao banheiro, nem isso eu notei. Ah, eu tô com fome também. Ah, eu tô com sede. Ah, eu não almocei. O que eu faço? Compensação. O mais importante foi feito, agora eu vou contrabalancear, eu vou compensar e correr atrás de todas essas coisinhas que não foram feitas. Você vai dormir e pensa, o que eu fiz hoje? Ah, eu bebi água, ah, eu fui ao banheiro quando me deu vontade, eu almocei, eu assisti algumas séries na Netflix e aí eu fui dormir. Agora no meu caso, pensar, putz, eu fiquei com fome, ou então era para eu ter ido no mercado comprar comida, não comprei, agora minha janta vai ser incompleta. E além disso eu esqueci de checar os comentários, esqueci de responder aquele amigo no WhatsApp, mas o mais importante para mim, trabalho, relacionado ao trabalho, relacionado ao dinheiro, relacionado a alguma coisa que as pessoas apreciam, isso que é o mais importante, isso foi feito. E se isso foi feito, então eu durmo em paz. Automatizar tarefas, ter hábitos. Então, o que as pessoas que têm... Eu não quero usar a palavra sucesso porque isso está relacionado a dinheiro, né? Isso eu quero dizer. Você pode ser uma pessoa humilde, que ganha um salário mínimo, mas se você conseguiu alcançar um nível assim, de maestria numa habilidade, que seja lutar capoeira, futebol, inglês, então você é uma pessoa bem-sucedida nisso. É sobre isso que eu quero dizer. Então essas pessoas que chegaram nesse nível de habilidades, que elas podem usar para ganhar dinheiro, para ajudar outras pessoas, elas automatizaram a tarefa. Nem sempre você começou ali gostando, amando e sentindo prazer imediato quando você tenta aprender uma nova habilidade, quando você tenta aprender a tocar violão, a falar francês ou inglês ou uma nova habilidade profissional. No começo é chato pra caramba. Então o que você tem que fazer é aplicar a força de vontade, né, que é um recurso limitado. Aí depois de um tempo, de dias e dias, isso vai ficando mais fácil porque isso vai se tornando um hábito e fica automatizado. Quando fica automatizado, você não tem mais que aplicar a força de vontade, é uma coisa que você faz, que é automático, e quando você chega num nível de habilidade que você consegue obter prazer imediato ao fazer aquilo, por exemplo, você consegue já se virar no inglês, já consegue assistir um filme e entender um pouquinho, já consegue tocar umas músicas no violão, já consegue fazer uns passos na dança que você está aprendendo ou na arte marcial. Você ainda tem muito que aprender, só que você chegou num nível que isso está mais emocionalmente autossustentável. Por quê? Você não tem que mais aplicar aquela força de vontade. Ai, que coisa chata, eu vou ter que fazer isso. Não. Passa a ser uma coisa mais divertida, porque você chegou nesse nível e agora isso é automático. Ou seja, você pode até não ter disciplina em outras áreas da vida. Você pode deixar as louças para lavar. Isso a Pamela vai confirmar que eu também faço. E você pode ser aquela pessoa imperfeita que esquece de responder os amigos no WhatsApp, que esquece de repente de entregar um trabalho na escola no dia certo, mas o mais importante está feito. E aceitar viver com a imperfeição, né, com o fato de que outras coisas menos importantes não vão estar feitas.
E há um inimigo muito comum que impede muitas pessoas de conquistar essas habilidades. Eu já falei sobre isso nos meus vídeos, vocês já devem até adivinhar o que eu vou falar aqui, eu vou resumir então. Que é a questão da busca por prazer imediato. O que você pode até conseguir depois que você chegou num certo nível de habilidade, com inglês ou com qualquer outra área, mas no começo você não tem isso. E é difícil passar disso porque nossa mente está cada vez mais estimulada a querer coisas, a querer entretenimentos e atividades que dão prazer imediato. Facebook, Instagram, muitos vídeos no YouTube, a Netflix também. Não que isso seja errado, tá? Eu tenho uma série no Netflix que eu quero assistir. Não estou dizendo que isso é errado. Mas a gente tem que entender que se você ficar muito tempo nisso, o seu cérebro quer mais e mais e mais disso e somente isso. Ele vai rejeitar coisas que não dão prazer imediato. Então, muito cuidado. Então, pessoal, só sobrou 12 segundos aqui na GoPro. Acabou o cartão de memória. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo e também aqui nos comentários. Até mais.